pessoal de Curitiba me acha ligado no 220. Então eu falei, achei mais gente, 220, eles estão lá em Floripa. Mas é muito bom estar aqui. Falei para o Gabriel, né? Tá calor, pessoal. Curitiba semana passada fez 17, sensação de 16 já. Então tá muito bom isso aqui. E quero que você abra o seu coração. A minha mensagem é um pouco mais... vocês vão ver, eu falo bem rápido, então eu quero pedir desculpas se eu falar muito rápido. Mas eu creio que o Espírito Santo começou aqui é algo tão forte que se no reino espiritual, se no mundo espiritual nós pudéssemos de fato visualizar, a gente não teria noção da dimensão e não teria como compreender aquilo que Deus começou. E eu quero te avisar assim, começou. Não é algo que começou assim ontem, é um processo que vocês como igreja, vocês como GV, você na sua vida, você como mulher, você como futura esposa, futuro marido, começou. Se abra. Aquilo quando a gente estava respondendo as perguntas ali, como que eu faço para entender? Não entenda, não entenda. A sua alma sempre vai tentar entender. Por que aconteceu? Por que não aconteceu? Não interessa. Você tem que falar, alma, fica quietinha, porque eu não preciso entender. Eu vivo pelo Espírito e pelo Espírito eu recebo. Amém? Então, nessa noite, eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de tudo isso que o Rômulo comentou. Eu vou meio que introduzir a mensagem dele. Mas como que a gente pode, de fato, visualizar e ver do ponto de vista dessa nova posição que nós temos? Porque muitas vezes nós recebemos, a gente sabe que é pela fé que nós recebemos, não é por nada que você faça. Nada que você faça vai fazer com que Deus te ame mais, e nada que você faça vai fazer com que Deus te ame menos. Ele já te ama 100%. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é tipo a senhora Wilson. Ele te dá doce não porque você faz travessura ou não, porque Ele é bom. Mas e agora, Luísa? Tudo isso que Deus me deu, Deus depositou sobre a minha vida, como que eu faço para colocar isso em prática? Como que eu faço para visualizar, para manifestar? Porque às vezes, teve uma pergunta ontem que era a respeito da oração, né? E como que de fato eu vejo as coisas acontecendo? Porque nós queremos ver e materializar e manifestar. Mas eu quero te mostrar, dar um passinho para trás e conversar com vocês a respeito disso, de vermos algumas coisas do ponto de vista de Deus. Por isso, meu título nessa manhã é Usufrua de Tudo. Usufrua de tudo. Eu quero ler Efésios 1, do 8 ao 9. É uma versão um pouquinho diferente dessa, mas vamos lá. Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós, na forma de todo tipo de sabedoria e entendimento. Ele nos fez conhecer o segredo do seu propósito, pois era isso que Ele queria. E Ele planejou fazer isso por meio de Cristo. Como assim, Luiz? Aqui nessa minha versão... ela diz assim, Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós. Abundantemente, é sem limite. Na forma de quê? De todo tipo de sabedoria e entendimento. Todo tipo. O que você imagina ou não. Porque nós, seres humanos, nós somos limitados. Por mais que você consiga estudar biologia, química, física e medicina... você não fez direito, você não fez matemática, você não fez muita coisa. Mas existe todo esse entendimento e conhecimento da parte de Deus que nós precisamos entender, que é algo imensurável, não cabe na nossa mente. E aqui, através da palavra de Deus, nós recebemos isso, de que através da graça, graça não é algo, graça é uma pessoa, graça é Jesus Cristo entregue à humanidade, através do fato de Deus dando Jesus até nós, nós recebemos todo tipo de sabedoria e entendimento. Todo tipo. Amém? E eu quero conversar sobre isso, então. Eu gosto muito, não sei quantos de vocês conhecem, mas a gente tem um pastor lá na aba, nosso pastor é o Pio Carvalho, meu sogro, e ele tem uma sequência de mensagens, acho que eu até mandei para o Gabriel, graça 1, graça 2, graça 3, que foi assim, tipo mind-blowing, para aqueles que falam inglês. Eu fiquei assim... eu não sei se 5 vezes foi suficiente para cada uma delas, e numa delas foi um exemplo de um pastor chamado Tony Cook. Eu gostei muito de uma definição que esse pastor Tony Cook, propaganda, eu chamei o Gabriel, eu chamo ele há 4 anos. A gente tem uma conferência em agosto, se vocês quiserem ir, a gente bota num ônibus, botamos todo mundo de vocês lá na casa, tá bom? Vão lá dormir na minha casa, tá? Vamos para a conferência, esse pastor Tony Cook está vindo. Enfim, fecha parênteses. Eu falei para vocês que eu sou agitada, né? Vamos lá, volta. E esse pastor Tony Cook, ele usa bem assim uma definição muito boa. Ele falou, graça são as riquezas de Deus dadas a nós à custa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que é riqueza de Deus, tudo aquilo que nós podemos usufruir, existiu um preço.
Jesus Cristo foi o preço pago, Ele foi a custa. Alguém precisava pagar. Quem? Eu e você? Nosso pecado, joelho aqui dobrado, meu Deus, hora de oração? Não. Nós fazemos tudo isso agora em agradecimento a Deus, em honra, e não porque aquilo ali vai comprar alguma coisa para nós. Então as riquezas foram adquiridas, esse todo entendimento e sabedoria foi adquirido através das custas de Jesus. Mas então, quais são essas riquezas de Deus compradas para mim? Então, meu primeiro ponto nessa manhã é: veja com os olhos de Deus. Veja com os olhos de Deus. O Rômulo, ontem eu falei desse exemplo de ser bom do Denis, ali do Pimentinha, da senhora Wilson. E eu confesso que para mim era uma coisa muito difícil de entender. Até quando a gente começou a namorar, muitas coisas aconteciam e para mim era muito assim: eu plantei, eu vou colher. Você plantou errado? Vai colher errado, meu irmão, fazer o quê? Coitado de você, eu plantei certo. E depois do Espírito Santo foi mudando minha mente. Sim, esse texto continua na palavra de Deus, ele não é anulado. Só que nós precisamos colocar, vocês entendem quando eu falo a cosmovisão? A maneira com que você enxerga o mundo muda. Você usa os óculos de Deus para ver as coisas. Então, a partir disso, ele olha, e quando ele olha para você, ele fala assim: você fez errado, você plantou errado, você escolheu tal caminho, mas mesmo assim eu te amo, mesmo assim existe a possibilidade de você ver essa perspectiva, ver essa circunstância com os olhos de Jesus Cristo. É igual eu falei ontem, tem aquela pergunta, quando o Romulo citou: você é Deus? A gente fica meio que, mas calma. Não precisa ser assim, tipo, meu Deus, rejeito. Porque o que a nossa alma faz? Ela rebate na hora, tipo uma peteca, assim. Não gostei. Uma coisa quente, sabe? Alguém jogou em você rebate. Mas fala: Espírito Santo, ministra meu coração, me mostra na palavra, para que eu de fato receba com o meu espírito essa palavra. E que eu entenda todo tipo de sabedoria e entendimento comece a fazer parte da sua vida. Para que as circunstâncias não dominem mais o que você faz, o que você pensa, mas que a sua posição dite. Um rei, ele não vai submeter algumas tarefinhas. Por quê? Porque ele não quer? Não por causa disso, por causa da posição que ele tem. E eu percebo que muitas vezes hoje, na nossa vida, a gente age conforme aquilo que nós estamos olhando. Mas Deus quer que nós façamos as coisas de acordo com a nossa posição. Mas eu não estou entendendo por que eu estou fazendo isso. Não tem problema, você não precisa entender. Você precisa agir pelo Espírito e agir conforme a posição que você já tem em Jesus. Não precisa continuar batalhando para não perder ela. Ai Deus, minha santidade, eu quero mais santidade. Não, receba 100% dessa totalidade. Da posição que você já tem, receba isso e comece a caminhar conforme ela. E eu gosto muito de um exemplo, eu achei até engraçado. Não sei quantos de vocês conhecem Mickey Mouse Clubhouse. Esse da Mickey Mouse Clubhouse. Não sei, né? E eu boto pra Chloe. Tadinha. Sorry, Chloe. Ela estava mexendo nas coisas, ela olhou. A gente não vai assistir Mickey Mouse agora. E eu boto até em inglês para a gente treinar um pouquinho. E eu estava assistindo e teve um episódio que tinha um gigante assim, e ele olhava e ele falava assim: cadê a minha bola? E ele ficava procurando a bola, e daí o pessoal, né, eu ia falar a Mônica, nada a ver, o Mickey, a Daisy, o Goofy, eu esqueci o nome em português, é toda aquela galerinha ali, é Pateta, e toda essa galerinha ali, eles ficavam olhando assim, e eles olhavam para a bola e eles falavam: a bola é gigante, está exatamente na sua frente. E daí o gigante, tipo do pé de feijão, pensa, bem gigante. Ele falava assim: não, eu quero a minha bola. E ele ficava bravo e ele andava assim, daí eles pulavam, sabe, porque eles eram muito pequenininhos. E ele, a bola, e o Mickey e a galerinha falavam: sua bola está aqui, está exatamente na sua frente. E ele não conseguia entender isso. Aí o Mickey pega, olha para ele e fala: você não consegue ver porque você está aí de cima. E se você se abaixasse e visse de acordo com o nosso ponto de vista, você vai perceber que a bola sempre esteve aí. E daí o gigante pega, se abaixa e fala: here's my ball, aqui está minha bola. E pega a bola dele e vai embora. E pensando nisso, eu falei: meu Deus do céu, a bola sempre estava lá. Mas nós estamos com o nosso ponto de vista humano limitado e nós não conseguimos ver. E Deus está falando: mas a bola está aí.
Mas eu não consigo ver, Deus, meu Deus, misericórdia. Eu fui para lá, eu fui para cá, eu fui para a direita, eu fui para a esquerda. Eu não entendo essa palavra, eu não compreendo. E no fim não tem nada a ver com compreender. Tem a ver com se submeter e se colocar a andar na presença do Espírito, em governo, de acordo com a sua posição. E você vai perceber que algo sempre esteve lá. E você recebe aquilo. Amém? Quero ler para vocês Mateus 6, 22, 23, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Isso tem a ver com a maneira com que você vê. Sabe aquele outro texto que fala tudo é puro para os que são puros? É meio que nessa linha, mas ao mesmo tempo que nós precisamos entender que a nossa definição, nosso conceito, com tudo que nós abordamos, humanos, não se encaixa na palavra de Deus. Quando a gente coloca as nossas vistas, o nosso tato, os nossos 5 sentidos, não necessariamente eles vão submeter a palavra, porque ou você vive pelos seus 5 sentidos, ou você vive pela palavra de Deus. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que quando você olha, mas se seus olhos forem maus, seu corpo terá trevas. Mas se seus olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Então tudo depende não apenas do que você enxerga, mas do que você de fato vê. Porque quando vocês sabem, né, tem diferença entre olhar, enxergar e de fato ver. Eu estou passando por aqui e eu enxerguei várias pessoas. Mas agora que eu parei, eu falei, nossa, você está com a camiseta do GV College. Eu parei e eu olhei aquilo ali. Eu de fato analisei. Então a palavra de Deus diz que quando nós olhamos as coisas, e é isso que eu quero falar para vocês, olhamos as coisas de acordo com a perspectiva de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que é eterno e não passageiro, que as coisas passageiras vão apodrecer, tudo muda. Tudo muda. Nosso dia a dia, tudo muda. Então nós precisamos olhar com os olhos de Deus. E eu quero ler para vocês Ezequiel 37, do 1 ao 10. É uma história bem conhecida, a maioria de vocês já conhecem, mas prestem atenção quando esse texto citar algo a respeito dos olhos, da vista, olhar, ver. Vamos ler então. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele viu ossos secos, tá? Então ele pôde ver toda aquela galera. Ele não viu nenhuma galera, ele viu um monte de coisa lá no vale, pôde ver que era enorme o número de ossos e ele pôde ver que esses ossos estavam muito secos. Continuando. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei o quê? Aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, aleluia, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize o espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. O que eu quero falar aqui com vocês? Esse texto, eu já li ele várias vezes, eu já ouvi várias mensagens, mas quando eu olhei do ponto de vista de Deus, ele me mostrou algo muito diferente. O que acontece aqui? Ezequiel chegou lá e ele viu, ele olhou, ele percebeu um monte de osso. E depois ele olhou de novo e viu que os ossos eram muito secos. Foi tudo isso. Aí o que acontece aqui, continuando a história? O Senhor fala para ele:
pergunta, na verdade, pode viver? Ele fala, não sei, você que sabe, Deus. Né? Ele fala do jeito dele, né? Mas você que sabe, você que é Deus, eu estou aqui, não é isso que eu consigo ver. E aqui Deus pega e fala para ele assim, porei tendões em vocês e farei aparecer carne. Luiz, onde que você quer chegar? Eu quero que você analise as duas perspectivas, o ponto de vista de Ezequiel e o ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Ezequiel, ali naquele local existiam vários ossos muito secos. E no ponto de vista de Deus, existia um forte exército prestes a se levantar. Assim, ó, simples assim. Só que por que Deus fala assim, porei tendões em vocês e farei aparecer carne? Por quê, Luísa? Pergunta para mim, por quê? Porque Ezequiel, se não aparecesse tendões e carnes, ele não veria um exército firme. Então ele fala assim, Deus, que é ilimitado, vem e fala assim, Ezequiel, não fica assustado. Eu sei que você ainda não consegue ver, mas se você visse com o meu ponto de vista, você veria que esses ossos secos já são um exército firme e forte. Mas, por causa da sua alma, eu vou colocar tendões e vou fazer aparecer carne. Tá bom para você? E tudo isso acontece. Então, o que eu quero te dizer, Luísa? Por que você está falando tudo isso? Porque Deus, quando Ele diz algo para você, não sei se você sabe, mas fiel não é a promessa que Deus te deu. Fiel é Deus quem prometeu e te deu a promessa. Então, você se apega em Deus e não na promessa. Amém? Porque fiel é Ele quem prometeu. E o que começa a acontecer aqui? Então, a gente olha para as nossas circunstâncias, para as promessas que foram dadas para as nossas vidas, para aquilo que Deus declarou sobre o seu 2019, sobre que você vai ter um filho, sobre que você vai casar, sobre que você vai passar na faculdade, sobre que você vai estudar em outro país, com os nossos olhos. Só que a palavra de Deus, nós precisamos entender que, igual eu falei ontem, nós somos corpo, alma e espírito, e nós recebemos a informação, a palavra de Deus pelo Espírito. E quando Deus fala assim, ei, o que você vê? Você declara não o que você vê, você declara o que você tem a certeza pela palavra de Deus. Então não interessa assim, o que você vê? Ossos secos. Deus pergunta de novo, não, o que você vê? Eu vejo um exército prestes a se levantar. Por quê? Porque a sua alma vai ficar esperando o tendão aparecer. A sua alma vai ficar esperando a carne aparecer. Mas ela não precisa disso, porque você mandou a sua alma ficar quietinha e falar, não, eu vivo pelo Espírito. Eu não preciso fazer com que... Não preciso esperar o tendão aparecer. Eu não preciso disso. Deus, não se limite na minha vida. Então não espere as coisas começarem a tomar forma na sua vida. Comece de fato a usufruir, a reinar e a tomar essa posição que você já tem. Pare de entender. Olhe conforme o ponto de vista de Deus e perceba as coisas acontecendo ou não. Porque se as coisas não aconteceram, quem disse que elas não aconteceram? Só porque você não consegue ver com seus olhos, elas não estão acontecendo? Quem disse? Quem te disse isso? Foi Deus que te disse isso? Não, foi o que eu achei. Então joga fora. Na hora. Ah, mas você não sabe quem eu sou, Luísa. Não tem problema, mas eu sei quem meu Deus é. É isso que você tem que olhar para as circunstâncias, é isso que você tem que olhar para a sua família e dizer, Deus, mas eu estou vendo meu pai brigando com a minha mãe, ou todas as minhas primas, ninguém é salvo. Não, mas não tem problema. Eu não olho com esses olhos. Eu sei que eles são salvos em Cristo Jesus. E eu ando conforme essa palavra. E não conforme meu olhar limitado. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. E essa é só uma pequena introdução que eu quero fazer antes do Rômulo vir, porque tem muita coisa boa ainda para vir, mas foi muito forte isso no meu coração quando o Gabriel mandou o convite para a gente. Me veio na hora Ezequiel, assim. E orando a respeito de vocês, o Espírito Santo pediu, assim, com muito carinho, muito temor no meu coração, para falar para cada um de vocês. Eu até falei para o Gabriel, falei, é sábado de manhã, o pessoal vai. E vocês vieram, pessoal, que legal. É que é calor, eu acho, né? É praia. Vocês já devem estar tudo de biquíni por baixo aí, né? Eu estaria, mas enfim, não rola lá. Mas o Espírito Santo falou muito forte para mim e falou, eles precisam entender. Isso é para você que está aqui nesse culto da manhã. Se teu amigo não veio, coitado, depois você passa para ele. Mas eles precisam entender que algumas coisas já estão na frente deles. Só que eles não conseguem perceber porque o ponto de vista deles está diferente.
E eles precisam entender que quando eu olho para todas as situações que eles passam, eu já vejo vida e eu já vejo vida abundante. Ah, Deus, mas eu estou vendo discórdia. Tá, Deus, mas o que o Senhor vê? E Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar. Então eu quero te encorajar e eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã. Se abra, receba pelo Espírito essa posição que você já tem e comece a ver as coisas de acordo com as perspectivas de Deus e não conforme a sua, limitada. Por mais que você não entenda, por mais que você sente com a pessoa que está do seu lado, compartilhe. E ela não entenda, não desista. Ele é fiel. Olhe as coisas conforme o ponto de vista de Deus. Amém? Amém. Você pode aplaudir, Senhor? Ele é maravilhoso. Ele é perfeito e lindo.